uma semana de atividades, estudos na nossa casa. Que a paz do Mestre acolha a todos aqui presentes, bem como a espiritualidade superior. Pedindo a todos, né, que na saída, porventura, quem puder oferecer uma carona solidária, alguém que de repente, né, que a condução aqui é difícil, toda carona é bem-vinda, tá? E, mais uma vez, né, sendo chato e repetitivo, a gente pede a todos que desliguem os celulares, tá? Dá uma conferida, a gente pode tocar num horário que, nesse momento que a gente vai estar aqui presente, que a gente possa se envolver com as energias aqui na nossa noite de trabalho. Então a gente pede gentilmente para que desliguem os celulares, desligar mesmo, tá? Lembrando a todos sobre as atividades da casa, segunda-feira como hoje, a palestra a partir das 7h15, né? 7h30, 7h15 já são, e depois da palestra tem um atendimento fraterno com os vovôs. Aí quem quiser o atendimento tem que ir lá na frente marcar hoje com a Valesca, tá? Que assim que terminar a palestra. Na terça-feira, de 2 às 5, tem os atendimentos com as rezadeiras, a equipe da Dona Joana, que faz um trabalho muito bom. E à noite tem os grupos de estudo, tá? Do pessoal que trabalha e daqueles que também querem, porventura, né, conhecer um pouco mais do Espiritismo. Na quarta-feira tem o pêndulo, a partir das 14 horas, para aqueles que vão realizar o trabalho de desobsessão que começa à noite. Então, de 2 às 5 rola o pêndulo, e aí às 7h30 começa o trabalho de desobsessão aqui na casa. Na quinta-feira, não, então dá um X aqui. E no sábado, também de 2 às 5, tem o passe energético com o Luiz Sérgio, aqui, na parte da tarde, que é um trabalho também muito bom. Tá? Então a casa está a pleno vapor. Qualquer dúvida é só se informar com os médicos da casa ou aqui na recepção sobre como marcar esse trabalho. Tá bom? Então está dado o recado. Também hoje, né, a nível da história, né, marca a data de falecimento, né, de desencarne, né, do senhor Allan Kardec. Tá? Que foi em 1869, não sei quanto tempo tem, mas já tem bastante tempo, né? Melhor não fazer, porque aí já está... Ele se encarnou há 64 anos. Foi em 1869. 1869. Não estava nascido, não. Num outro momento, eu acho que a gente estava lá, né? Estava desencarnando também, mas nesse momento não está. Então, gratidão ao senhor Allan Kardec pela decodificação da nossa doutrina. Tá? No mesmo, vamos pedir a nossa irmã Rosa que faça a leitura de preparo de ambiente. Boa noite. O nosso texto hoje é sobre carência, o que caiu para a gente, sobre o livro Reflexões. Quando nos sentimos carentes, é comum embarcarmos em relacionamentos confusos, pois buscamos no outro o amor que não conseguimos desenvolver para sustento pessoal. Quanto mais carentes, menos gostamos de nós, e mais desesperada será a busca pelo outro para preencher nossa vida. E através da carência, despertamos também doenças em nosso corpo físico que já estavam adormecidas. Carência é resultado de egoísmo milenar. É efeito de quem não entrou em comunhão com a vida, com o próximo e com as leis do amor. O que nos falta para superar o estado de carência é saber nos cuidar, não mais com egoísmo, com caprichos pessoais atendidos, mas com aceitação, amor, acolhimento, coragem e humildade. O carente, ele espera demais dos outros. O carente magoa-se facilmente. Quem espera muito ou desanima com facilidade está na contramão da vida, que é dar, realizar e continuar sem cessar. Carência e solidão andam juntas e são resolvidas quando fazemos o movimento contrário. Ao invés de exigir e esperar, escolha fazer. Que assim seja, graças
Então, vamos elevar nosso pensamento e nosso coração para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amado Mestre, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez reunidos em vosso nome, em vosso amor, sua presença salutar, acalmando, trazendo paz, conforto e alívio para os nossos corações. Que os bons espíritos de luz, que a espiritualidade superior, já aqui presente, nos traga para a noite de hoje, para o nosso palestrante, mensagens para cada vez mais fortalecer e desenvolver nosso conhecimento e nossa ação na nossa jornada e nossa caminhada. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, com muita alegria, nós recebemos na noite de hoje a nossa irmã Soraya Pereira. Seja bem-vinda, Soraya, com o tema da noite de hoje: a origem bioemocional e energética dos sintomas. Bom, boa noite, gente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que assim foi uma virada de chave na minha vida como profissional e também como pessoa, onde é um assunto que está muito aí na vida de todo mundo. Todo mundo tem algum problema, certo? Seja no físico, seja no comportamental, ninguém está livre disso. E o que eu venho trazer hoje aqui para vocês, é muito importante vocês estarem aqui e se darem essa oportunidade de estar ouvindo algo que é totalmente fora da caixinha, mas que faz total sentido para nosso bem-estar físico, mental, emocional e energético. Porque quando a gente adoece, a gente não adoece do nada. A gente não fica doente do nada. Tudo tem um porquê, tudo tem uma causa para acontecer. E eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que eu cheguei nesse estudo que eu trouxe aqui para vocês hoje. Bom, eu esqueci de me apresentar, né, direito. Vamos lá. Meu nome é Soraya Pereira, eu sou fisioterapeuta, terapeuta integrativa. Oi? Já trabalhei aqui no GEL também. Como voluntária. Ajudou muita gente a sair da dor? Ajudei, verdade. Mas o trabalho que eu trouxe para o GEL naquela oportunidade que eu tive foi mais voltado realmente para trabalhar dores. Hoje eu venho trazendo aqui um trabalho totalmente diferente, mas também para trabalhar dores, só que de uma forma diferente. Naquela ocasião eu tocava no corpo da pessoa para poder tirar essa dor. Esse trabalho não. Esse trabalho eu não preciso tocar, eu só preciso conversar. Então eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Eu, ao longo da minha trajetória clínica, eu me deparei com inúmeros casos onde eu dava alta para o paciente, eu tratava ele, dava alta para o paciente. Tem algum fisioterapeuta aqui? Alguém da área de saúde? Médicos? Alguma coisa assim? Não? Você tem, mas Hoje ninguém quer falar, né? não tem. Ah, tá. Então, assim, ao longo da minha trajetória clínica, eu me deparei com inúmeros casos onde eu dava alta e o paciente voltava tempos depois com o mesmo sintoma, às vezes pior do que antes. Isso já aconteceu com alguém aqui? Alguém que já fez fisioterapia alguma vez, teve alta, ficou com tudo de novo, voltou? Ah, você já sei. Tem gente até que nem saiu, né? Que nem saiu, né? Então, isso me deixava extremamente frustrada. Porque eu entendo o seguinte: se eu estou ali para ajudar aquele paciente a melhorar, ele tem que melhorar. Ele não tem que ficar indo e voltando, boioiô. E aquilo, muitas vezes me perguntei: onde que eu estou errando? Para onde que eu não estou vendo? O que está acontecendo que essa pessoa está voltando toda a vida? E aí, isso foram durante muitos anos na minha vida. Eu tenho 20 anos de formada. E durante muitos anos, dentro desses 20 anos, eu fiquei me fazendo essa pergunta. Até que um dia, eu fui diagnosticada com fibromialgia. E aí eu fiquei com um grande cachorro atrás da orelha, não foi nem uma pulga, foi um cachorro cheio de pulga, porque eu queria entender
eu não me via dentro dessa doença, eu queria entender por que eu fui desenvolver fibromialgia. Dentro da minha atividade, eu sempre tinha pacientes que vinham para mim com problemas com fibromialgia, que sempre estavam no processo depressivo. Eu não sou uma pessoa assim. Eu não tenho esse perfil de ser uma pessoa depressiva. Pelo contrário, eu sou uma pessoa agitada, né, gente? Quem me conhece aí sabe que eu sou no 440. E desenvolvi a fibromialgia. E aí eu fui estudar. Ali caiu a ficha. Eu falei assim, não, eu preciso entender o porquê de eu ter desenvolvido isso. E fui para várias vertentes, fora da caixinha, de tudo que eu aprendi dentro da faculdade, vivendo coisas totalmente diferentes, que não faziam sentido, perante todo o estudo que eu tive, mas que em mim fez todo sentido. Porque tudo que eu fui estudando, eu fui fazendo comigo. E no prazo de 1 ano, eu saí das crises da fibromialgia e hoje eu me encontro na remissão da doença, não faço uso de medicamento nenhum. Isso já fazem 3 anos. Então, hoje eu trouxe para vocês um estudo que é a base de um método que eu criei, se chama Método Despertar da Cura, que estava no início lá para vocês, que explica, essa base, que explica como que a gente adoece. Eu não vou conseguir trazer tudo que eu gostaria de falar aqui para vocês, porque o tempo não dá. Então, após a palestra, eu fico à disposição para quem quiser me fazer qualquer tipo de pergunta, puder estar ajudando. Às vezes, só numa conversa eu consigo trazer, tirar do inconsciente e trazer para a consciência de vocês o que pode estar acontecendo. Tá? Então, vamos lá. O que é ter saúde aí para vocês? Alguém pode falar para mim? O que é ter saúde? Vamos falar. Pode falar aleatório. Vamos lá. Ninguém quer falar? Todo mundo está com gato com meu língua? Eu acho que ter saúde é estar bem, se sentir bem. Isso. Sabe? Sem dores, sem depressão, feliz. Porque eu acho que o ser humano foi criado para ser feliz. A partir do momento que existe alguma coisa impedindo essa felicidade dele, né, ele desperta doenças. Né, porque as nossas emoções trazem outros sentimentos. As nossas dores, por exemplo, que no caso, tem a ver com um estado de espírito mesmo. Mais alguma observação? Alguém quer falar? Não? Eu falo assim. Ok, então vamos fazer aqui o seguinte. Qual é o conceito de saúde? Isso aí pela Organização Mundial de Saúde. Ela define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social. Essa é uma definição que foi adotada aí em 1946, tá? Mas eu pesquisei recentemente que o Conselho Federal de Medicina, isso aí foi agora, tá, gente? Em 16/3/2025. O Conselho Federal de Saúde, tá, reconheceu que a espiritualidade é um fator importante dentro da recuperação de uma pessoa que está doente. E esse método que eu criei, ele atinge a espiritualidade, atinge a parte energética, porque a gente não adoece de dentro para fora, a gente adoece de fora para dentro. Como eu falei lá no início, a gente não fica doente do nada. Nada vem do nada, tudo tem um porquê, tudo tem uma causa de acontecer. E a própria medicina hoje, ela já reconhece que 99,9% das doenças existe um fator que causou isso daí. E esse fator, vocês vão entender hoje um pouquinho de onde que vem, tá? Através desse estudo que eu realizei. Então, a diferença entre visão tradicional da doença e visão biológica da doença. A visão tradicional, que a gente sempre foi, que a gente ouviu, que a gente foi criado e tudo mais. Ela enxerga a doença como um erro do corpo. É como se o seu corpo estivesse contra você, tá? Os sintomas, eles são tratados de forma isolada. É o medicamento, é o procedimento. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui já desde o início, eu não sou contra medicamento, tá, gente? Eu tomo também. Se eu estou sentindo dor, eu tomo, mas eu quero entender o porquê de eu estar daquele jeito. E tudo é direcionado para o sintoma, tá? E a visão biológica e energética,
a doença não é um defeito da natureza, não é um erro. É uma resposta adaptativa a um desequilíbrio emocional e energético. O corpo está tentando se adaptar a uma situação conflitante que você está passando, ajudando a você sobreviver a uma situação conflitante. Então, o estudo que eu vou trazer aqui hoje, ele se divide em 5 leis. Eu só vou conseguir falar 3 leis para vocês, que são as, eu digo assim, que é onde dá que liga a luzinha, tá? Porque uma hora eu não vou conseguir. Tudo bem, a gente convida para trabalhar isso. Posso vir, vou adorar. Então vocês já devem ter escutado aí a palavra somatizar. Fulano está somatizando isso, fulano está somatizando aquilo. Essa somatização ela pode vir por um trabalho que a pessoa não está afim mais de ficar, mas está ali porque precisa, né? Um relacionamento que a pessoa não suporta mais, mas ela está dentro dele, é um relacionamento tóxico, não consegue sair. E são alguns exemplos. Então, essa somatização, ela ficando por muitos e muitos, muito tempo, ela vai vir no corpo como doença. E o nosso corpo, ele guarda, ele tem memória celular. Então, o que aconteceu na gestação sua, o que aconteceu na sua infância, o que aconteceu na adolescência, isso fica gravado nas suas células. E em algum momento você tem um gatilho onde acessa a memória dessa célula e aí ela vem para o nosso corpo em forma de doença, em forma de sintoma. E a gente também tem, não só da nossa vida, mas a gente também traz do nosso transgeracional, do nosso ancestral, dos nossos ancestrais, também a memória genética. Que fala que a gente herdou isso daí, então minha mãe vai ter, eu também vou ter. Não necessariamente. Tá? Então, quer ver que eu vou provar para vocês hoje que o corpo de vocês guarda tudo? Eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem vocês cortando um limão. E vocês vão chupar esse limão. Me diz aí o que acontece com a boca de vocês agora. Está salivando, não está? O limão está aí? Então, olha só. Todas as vezes que vocês ficam remoendo alguma coisa dentro de vocês que aconteceu no passado, é exatamente isso que acontece. Porque para o cérebro não existe passado, está tudo no presente. Então, se você pensa em algo triste, ou que te trouxe raiva, que te trouxe angústia, que aconteceu há 20, 30 anos atrás, para o seu cérebro está acontecendo agora. E ele vai trazer uma resposta para você, para te ajudar a passar por essa situação que você está pensando agora, que é de 20 anos atrás. E aí vem algum sintoma em relação a isso. Tá? Tá dando para entender o que eu estou explicando, gente? Beleza. Então vamos lá. Então, como que a gente adoece? A gente tem um campo vibracional, todo mundo concorda? Beleza. E esse campo vibracional ele é dividido em corpos, né? Então a gente tem lá, de cima para baixo, a gente tem o búdico, depois a gente tem o átimo, tem o búdico, vem o mental superior, e aí a gente tem o mental inferior, a gente tem, eu estou olhando para lá, mas está aqui na minha frente. A gente tem o mental superior, o inferior, a gente tem o mental, o astral, que é o corpo emocional, a gente tem o etérico, o duplo etérico, onde está os nossos chakras, e a gente tem o físico. Parou de buscar, não. É o que eu estou falando direito, né? Então, quando a gente adoece, a gente adoece justamente de fora para dentro. Quando a gente passa por um trauma, a gente tem pensamentos recorrentes relacionados a esse trauma. Isso está no campo mental inferior. Então, quando a gente pensa em algo, a gente sente algo. Quando vocês pensaram no limão, o que aconteceu com vocês? Quando vocês pensam em algo triste, também vem isso. Existe algo aí que dá o gatilho emocional relacionado.
E se você perdura isso por muito tempo, pensando na situação, gerando uma emoção, isso vai impactar no seu campo do pretérito, vai desequilibrar os seus chakras e por muito tempo isso ficando, vai vir para o físico em forma de doença. Que é isso aí, pensamento gera sentimento que gera uma vibração. Essa vibração impacta no campo vibracional e por muito tempo vai gerar uma doença. Ok? Ficou claro isso aí para vocês? Beleza. Então o nosso corpo ele serve como um guia. Que quando vem o sintoma, ele está exatamente te mostrando o que você precisa internamente olhar para se curar. Nós temos o poder de autocura. Não é o médico que cura, não é o terapeuta que cura, não é o medicamento que cura. É você que se cura. Está aí dentro. Só precisa despertar. Isso aconteceu comigo. E comigo também com outros pacientes meus que eu também peguei e falei, gente, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui deu certo comigo, então vamos fazer? Vamos experimentar? E aí eu trouxe alguns depoimentos depois aí para vocês, se der tempo, eu vou estar mostrando. A gente não foi ensinado a interpretar, a entender que o sintoma está trazendo uma mensagem. O sintoma está trazendo uma mensagem para você. Então as doenças elas te mostram o caminho para a cura. Então eu vou falar sobre a medicina germânica. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Não? Tá bom. Essa medicina germânica, ela também é chamada de medicina sagrada e é realmente uma medicina sagrada porque ela salvou muita gente. E ela é dividida em 5 leis biológicas, como eu falei, eu só vou falar sobre 3 aqui para vocês, que dá para ter um raciocínio aí dentro do que vocês apresentam na vida de vocês, dá para entender. Quem estudou essas leis biológicas, né, criou essa medicina germânica, ou nova medicina germânica, foi Dr. Heike Gerd Hammer, foi um médico alemão. Ele também foi físico, teólogo, e ele, em 78, depois do filho dele ter sido, o filho dele faleceu, 3 meses depois, em 78, ele foi acidentalmente baleado. 7 meses depois o filho faleceu. E 3 meses depois que o filho dele faleceu, ele desenvolveu um câncer de testículo. E a esposa dele um câncer de mama. Então vamos raciocinar aqui. Para que serve o testículo? Para que serve a mama relacionada a um filho? Oi? Está associado ao aparelho reprodutor. Isso. Então, Dr. Hammer estudou, ele ficou muito intrigado com isso, então ele começou a estudar inicialmente com os pacientes dele, que ele padeceu oncologista. Então, todo aquele paciente que chegava para ele com, por exemplo, um câncer de testículo, ele fazendo uma investigação na vida desse paciente, ele notava que tinha história geralmente igual a dele, de perda de filho, ou alguém que considerava como filho, e também ele conseguiu comprovar isso através de tomografia, que quando a gente tinha um sintoma, existia um sinal, vou mostrar aí para vocês daqui a pouco, na área cerebral, igual um pingo, igual quando você joga a pedra numa água, ela faz aquelas ondas. Isso tinha na tomografia, na área cerebral responsável pelo tecido embriológico envolvido no problema da pessoa. Ele conseguiu comprovar isso cientificamente. Ele juntou todos esses estudos, tentou apresentar isso, mas enfim, houve várias coisas onde ele foi barrado, ele não conseguiu colocar esse estudo para frente. Mas hoje, esse estudo dele é muito utilizado pela neurociência para poder entender como que funciona o cérebro em relação aos sintomas. Então, ele
estudou inicialmente a parte oncológica, mas depois ele estendeu isso para todos os sistemas do corpo humano. Então, todos os sistemas do corpo humano têm esse estudo dele. A única coisa que ele não considera como um trauma que possa trazer um problema para a pessoa são os acidentes. Intoxicação, acidente mesmo, de carro, enfim, algum tipo de acidente. Ele não considera isso como um trauma, tá? Então, a primeira lei biológica, gente, é a lei do biotrauma, o biochoque. Ela mostra pra gente que quando a gente sofre um trauma, eu coloquei aí uma situação de um acidente, ela mostra pra gente que tudo que a gente desenvolve no nosso corpo começa através de um trauma. Esse trauma, ele tem que ser vivido de forma inesperada, tem que ser traumatizante para você, impactante, e vivido em solidão. O que é essa tríade? É algo que só você sentiu. Poderia ter 1000 pessoas ao seu lado, mas só você sentiu, só você percebeu daquela forma. Então, é o nível de percepção que a gente tem perante uma situação conflitante da nossa vida que vai gerar ou não um problema. Ficou claro isso? Então, essa tríade, que eu vou mostrar aqui para vocês, é quando a gente sofre um trauma. Quando a gente passa por uma situação traumatizante, essa situação é sentida pela psique. Sentiu-la pela psique, fez um registro no cérebro, na área do tecido embriológico envolvido do órgão afetado. Então, todo trauma que gera um problema de doença para a gente, ele passa por essa tríade: psique, cérebro, corpo, psique, cérebro, órgão, ou parte do corpo, tecido corporal, enfim. Todos, tá? Todos os nossos problemas passam por essa tríade, tá? E quando isso acontece, a gente desequilibra lá o nosso campo vibracional. A segunda lei vai dizer por quê. Aqui eu estou mostrando o tal do pingo d'água. Tá vendo? Tá dando para vocês verem? Então, toda doença que a gente tem esse registro na área cerebral, mas não é visto na tomografia impressa. Só é visto no aparelho. Não consegue ver. Tá? Então, a área ali onde tem esse pontinho está relacionada ao tecido embriológico envolvido no órgão que a pessoa tem, ou a área que a pessoa tem o problema. Tá bom? Então, isso aqui foi uma das formas que ele conseguiu comprovar. Então, sempre que o indivíduo experimenta um trauma inesperado, altamente agudo, a natureza intercede para tirar o peso do sofrimento fora da psique e envia para o órgão. Por quê? Para você não se ficar na psique, ou você surta ou você morre. É isso que acontece. Então, envia para o órgão. Isso tá, essas leis do Dr. Hammer, ela está em perfeita conformidade com as leis da nossa natureza. A segunda lei biológica é a lei bifásica, que é a lei dia e noite. O que quer dizer isso? Aqui, ela vai dizer como que a gente desenvolve a doença. Então, quando a gente passa por um trauma, a gente gera o quê? Pensamentos repetitivos relacionados a ele. A gente fica o tempo inteiro pensando naquele problema, pensando naquela situação. E aí, quando a gente fica pensando muito tempo no problema, a gente gera o quê? Uma emoção toda a vida daquele sintoma, daquele problema. Você está pensando toda a vida. E aí, vai impactar onde? Nos chakras. E aí vai desequilibrar os chakras, ficando muito tempo nessa situação, o corpo vai mostrar em forma de doença. Tá? Então, essa lei, ela explica exatamente como que a doença começa, como que ela se comporta no nosso corpo. Tá? Eu vou mostrar aqui através de um gráfico. Então, a gente tem a fase de hiperestresse,
que é a fase ativa, e a gente tem a fase pós-conflito, que é quando acaba o problema, a gente relaxa, que é aí que vem o sintoma. Então, através desse gráfico aí, a gente tem aí a linha do tempo, que é a linha pontilhada do meio, tá? Na parte de cima, a gente tem a fase diurna, que é a fase de simpaticotonia. O que é isso? A gente está na movimentação, tá? Embaixo, a gente tem a fase noturna, que a gente está em vagotonia, tá? Que é quando a gente está dormindo, que a gente está relaxando, mas o nosso sistema respiratório está funcionando, está tudo funcionando. Então, isso é o nosso sistema que faz isso quando a gente está dormindo, que a gente não morre, né? Então, a gente tem a simpaticotonia e vagotonia, que é o relaxamento. E aí, a gente está na linha do tempo, não tem escrito ali DHS? Ali é quando tem o trauma. Quando acontece o trauma, acontece o conflito, acontece uma situação que te pega de surpresa, de forma inesperada, né? Traumatizante e vivido em solidão. Ali desequilibra tudo. A gente fica em simpaticotonia dia e noite, em fase de hiperestresse, onde está vermelhinho em cima e vermelho embaixo, é dia e noite. À noite a gente não dorme, a gente tem insônia, a gente tem pés e mãos frios, a gente tem taquicardia, enfim, a gente tem sintomas de hiperestresse. Fica o tempo inteiro pensando naquela situação. E aí, ali no CL, não tem outro triângulozinho chamado CL? Ali é quando o conflito cessa. Acabou a situação, relaxei. Relaxei, aí a gente entra no processo de começar a sentir os sintomas. Que a gente está na fase exudativa, que aí é naquela fase azulzinha ali de baixo, e aí a gente já muda. Aí a gente tem, a temperatura da gente aumenta, a gente tem febre, a gente tem inflamação, aí a gente descobre que está com as ites da vida, e é ali que a gente começa a ter sintoma, tá? E aí, o que acontece? De repente, você entra em fase ativa de novo do conflito. Alguma coisa acontece que te remete à situação conflitante que aconteceu. E aí a gente tem um negócio chamado crise epileptóide, que é a chance que o corpo está te dando de você virar a chave e a sua vida seguir normal. Só que essa parte segunda aqui, que é a fase de cicatrização. Só que o que acontece? Quando a gente entra na fase ativa, de novo, nessa crise epileptóide, a gente faz o uso da medicação. E aí, quando a gente faz o uso da medicação, a gente quebra o processo. E aí a gente fica fase ativa, fase de relaxamento. Fase ativa, fase de relaxamento, que é o que cronifica os nossos sintomas. Então, por exemplo, quem tem problema aí de artrose? Artrose, gente. Quem não tem, né? A artrose, ela tem a fase crônica dela e ela tem a fase de subagudização, que é quando você tem dor. A fase de subagudização é justamente quando você relaxa de novo. A fase que você não tem dor, você está na fase ativa. Está na fase ativa. Relaxei, começou a dor de novo. Aí vou lá, tomo remédio. Gente, eu não sou contra, por favor. Tá? Eu não sou contra. Mas, se a gente pudesse entender o porquê de ter desenvolvido aquela artrose, a gente poderia diminuir esses efeitos. Diminuir esse processo. Aumentar a fase de não ter crise de artrose. Né? Deus. E aí, eu vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro para quem de repente estiver muito confuso que eu estou explicando, como que isso acontece na natureza. Vamos imaginar lá na linha do tempo, lá no iniciozinho, uma zebra pastando lá tranquilinha, e de repente aparece um leão. Essa zebra começa a correr, que aí ela entra na fase vermelha ali, ó. Ela começa a correr, e aí, mas ela escapa do leão, acabou o conflito. Ela entra nessa fase de exudação aqui, azul. Aí ela fica com fadiga, ela fica cansada, ela deita. De repente, ela dá um tremelique, levanta
e vai embora. Ela dá a crise epileptóide, entra na fase de cicatrização e vai seguir a vida dela. Agora, vamos imaginar se essa zebra fosse um ser humaninho. Está ali pastando, ser humaninho, bonitinho, de repente aparece um leão. Aí o ser humano começa a correr. Ele começa a correr, mas ele fica assim, meu Deus do céu, se esse leão me pega, eu estou ferrado. Como é que vai ficar meus filhotinhos? Vai tudo morrer, vai ficar sem mãe. E o tempo inteiro pensando nisso. O evento já passou, ela conseguiu escapar do leão, mas ela fica com aquilo na cabeça. Esse leão me paga, amanhã eu vou pegar minha gangue e vou dar nesse leão. Ela fica com aquilo o tempo inteiro na cabeça. Como se o leão tivesse o tempo inteiro atrás dela. E é assim nos nossos sintomas. É como se o leão tivesse o tempo inteiro atrás da gente. E como é que isso a gente pode reverter esse processo? É entender por que de ter desenvolvido o problema. E esse entender o porquê, gente, não tá, eu estou triste, eu estou com raiva, não é isso. Entender o porquê é ir na história de vida, naquilo que você está varrendo para debaixo do tapete que você não quer ver. São situações conflitantes da sua vida que você passou por cima igual um trator, largou para lá. Isso não me incomoda mais. Tem que olhar para as feridas. Se não olhar para as feridas, vai continuar tendo problema. Tá? Então, gente, deu para entender como é que funciona essa questão do processo da doença? Como que ela começa, como que ela se desenvolve, como que você sente a dor, como que você pode sair desse processo? Deu para entender isso? Beleza? Então vamos lá. A terceira lei, que é a lei mais top, que é a lei da derivação dos tecidos, é aqui que explica por que é alergia, por que é dor, por que é isso, por que é aquilo. Aqui ele fala, esse estudo que o Dr. Rami fez, ele pegou cada tecido do nosso corpo. A gente tem 3 tecidos, que é o ectodermo, endodermo e mesodermo. Eles são os tecidos que são, eles são desenvolvidos na fase embrionária nossa. E quando a gente está evoluindo, então cada tecido ele tem um tempo de evolução no nosso crescimento, tá? E aí, o Dr. Hammer foi e dividiu um dos tecidos em 2 e ele começou a observar que pessoas que vinham, por exemplo, com problemas de gastrite, intestino irritável, enfim, problemas no sistema digestivo, e o sistema digestivo ele tem o tecido endoderma envolvido nele, ele fez uma correlação da história de vida que a pessoa estava trazendo com esse tecido. E ele observou que as pessoas que vinham com problemas digestivos, por exemplo, não é só o sistema digestivo que tem endoderma, tem outros, tá? Que são os órgãos vitais, traziam situações que, se aconteceu na vida, foi algo que tirou totalmente o chão daquela pessoa. Totalmente o chão. Então, tem a ver com algo que a gente chama de bocado. O que é um bocado? O bocado é uma situação. É algo que você não conseguiu digerir, ou algo que você não conseguiu colocar para fora. Isso pode gerar no sistema digestivo, que vai da boca até o ânus, problemas. Deu para entender mais ou menos isso aí? Então, quem tem problemas digestivos, pode ser, tá? Situações voltadas para contrariedades indigestas. Coisas que você teve dificuldade de assimilar, de digerir, ou coisas que você não teve condições de colocar para fora, tá? Pessoas que têm problemas com acne, pulmão, principalmente relacionada à pleura do pulmão, esqueci o nome agora que fala, a membrana que protege o coração, esqueci o nome, pericárdio, né? Isso. Problemas na pleura, no pericárdio, são pessoas que trazem aí
sentimentos, conflitos relacionados à falta de proteção. Então, vai buscar na vida dessa pessoa que está com problema, por exemplo, no pulmão, questões relacionadas à falta de proteção, onde se sentiu desprotegida, acne, onde se sentiu desprotegido, onde você teve, por exemplo, ataque à sua integridade física ou moral, onde você se sentiu atacado, tá? Estou dando alguns exemplos, tem muito mais do que isso, tá? Mesoderma novo, todo mundo aqui tem certeza que tem problema com mesoderma novo. Ossos, músculos, tendões, tem ainda mais. O mesoderma novo é o sistema que está ligado à fibromialgia, né? As doenças, as ites, né? Isso, essas ites da vida. Então, é um sintoma de autodesvalorização ou desvalorização com impotência, incapacidade, dependendo da área do corpo onde está o problema, vai falar um pouco mais ainda sobre que tipo de conflito que está relacionado. Vou dar um exemplo da coluna, tá? Eu acho que eu até trouxe aqui, mas vou dar um exemplo aqui de uma vez. A coluna é o nosso pilar de sustentação. Sem ela, né, a gente pode cair, não ter esse eixo. Então a coluna ela tem a ver com estrutura de vida. O que é a estrutura de vida de uma pessoa? Família, relacionamento, emprego, né, trabalho. Então tudo que está envolvido com isso vai afetar a coluna. E cada segmento da coluna ela tem uma coisa específica relacionada. Mas vou dar um exemplo aqui da lombar. A lombar ela tem a ver com estrutura familiar, ela tem a ver com estrutura de trabalho, porque é ali que passa a linha média, onde a gente tem o nosso ponto de equilíbrio. Então, se você, em determinada vértebra da lombar, se você tiver algum problema, ela está relacionada ao trabalho ou à família, principalmente esses dois. E aí a gente vai mais especificamente dentro do conflito que trouxe. Ah, senhora, mas como você vai descobrir isso? O seu inconsciente corporal tem a resposta. A gente não fez o limão? Então, quando eu entro na história de vida da pessoa, o sistema nervoso autônomo dela vai me dizer na hora o que é e o que não é. Isso está na leitura corporal de vocês, tá? A gente, quando conta uma história, e conforme a gente conta essa história que aconteceu, né, antes do trauma, antes da doença vir, a gente, no nosso sistema nervoso autônomo, ele tem isso gravado, que é o nosso inconsciente, está isso gravado. E quando a pessoa conta, isso me mostra, através de sinais, que é aquele trauma ali que trouxe o problema. E a gente tem também o ectoderma, que é o tecido voltado para a parte de relacionamentos. Relacionamentos aí conjugais, relacionamentos interpessoais, territórios, está relacionado a território, contato e separação, desejado ou não. Recentemente eu tive um problema, eu trouxe um vídeo, se der tempo eu mostro, mas se não eu falo o que foi que aconteceu comigo, e que estava relacionado a um contato que eu precisava ter e eu estava empurrando com a barriga. Aí meu corpo começou a mostrar, através de uma dermatite, que ficou meu braço todo empurrado, os dois braços. Quando eu resolvi, 2 dias depois, acabou o problema. Então foi muito louco isso. Eu mesmo sabendo que isso é possível, eu me surpreendo toda vez que eu tenho um resultado assim. Ficou ok isso aqui? Então essas são as 3 leis, tem mais 2. Então assim, as descobertas que ele fez, como eu falei, está em perfeita, não tem nada de doentio, né? Está em perfeita conformidade com as leis da natureza. Eu estou passando o horário, Tio? Não. Tá. Beleza. Então a gente tem, gente, o nosso corpo, ele tem a capacidade de se autocurar. A gente só precisa estimular isso. Porque
falta na gente conhecimento. Então hoje eu trouxe aqui o conhecimento para vocês, um pouquinho dele. Eu tenho certeza que vocês vão começar a olhar os sintomas de vocês de outra forma, com outro olhar. E as 5 leis, a 5ª lei principalmente, ela fala muito de que a doença, ela não é um mal, ela é um programa biológico de sobrevivência. Ela está te ajudando a passar por uma situação conflitante na sua vida. Só que a gente precisa olhar para o que trouxe. Porque se a gente não olha para o que trouxe, a gente cronifica o problema. Tá? Então, o que vocês precisam perguntar para vocês? Desde quando eu tenho esse sintoma? E anota. Por onde esse sintoma começou? Vamos supor que é uma dor, essa dor começou na perna esquerda. Tá? Eu quero que vocês façam um negócio aí para mim agora. Batem palmas. Vocês vão no show. No final do show vocês vão bater palma. Como que vocês batem palma? Qual é a mão que bate a palma? Quem for destro, responde pelo lado esquerdo do corpo situações conflitantes com mãe, filhos ou alguém que você considera como mãe ou filho. Quem é canhoto, que bate a palma com a mão esquerda, o lado direito é pai, filho, pai é sócio, parceiro, tá? O lado esquerdo. Quando é ao contrário, o lado direito, destro direito, pai, filhos, sócios, parceiros, tá? É o lado direito. Ficou claro? Quem é canhoto, troca. Não ficou? Inverte. Então, quem é destro? Lado esquerdo do corpo. Conflitos relacionados a mãe, filho ou alguém como considerado isso. Pode até ser animal de estimação. E o lado direito, pai, parceiro, sócio. Inclusive o lado que corresponde a filho pode ser até um projeto seu que você considera como filho e deu algum problema e você não conseguiu realizar, não conseguiu ser capaz de realizar aquele projeto. Aí vamos supor, se o problema é no ombro, dando exemplo, tá? Pode ser, vamos supor, um projeto que você não conseguiu realizar e que você não conseguiu trazer isso para perto de você. Ou alguém que foi embora e você não conseguiu mais trazer, um filho que foi embora, que foi estudar fora, e aí você não consegue mais trazer ele para perto de você. Um animal de estimação que se foi, que era muito querido para você e você não consegue mais ter perto de você. Você pode, do nada, aparecer com problema no ombro. Deu para entender? A mesma coisa é nos outros segmentos do corpo, mas cada um quer dizer uma coisa, tá? Então, o que você vai se perguntar? O que aconteceu na minha vida antes de eu ter esse sintoma, que foi inesperado, impactante e vivido em solidão, que me traumatizou, que mexeu profundamente comigo? O que aconteceu nisso? E que eu não estou olhando. Uma das formas da gente ressignificar um problema que aconteceu na vida da gente é escrevendo. Você escreve uma carta. Colocando tudo para fora e depois você queima essa carta. É uma forma de você ressignificar algo que aconteceu na sua vida que pode estar relacionado ao seu problema. É uma das técnicas que a gente chama de escrita terapêutica. Pode ser feito, tá? Então essas 3 perguntas aí que vocês têm que fazer na vida de vocês para vocês entenderem um pouquinho o porquê de ter desenvolvido isso daí. Quando a gente passa por uma situação, os nossos sentidos, todos eles estão alerta. Então aqui eu vou dar um exemplo na questão da intolerância, glúten, intolerância à lactose. Tudo isso é gatilho. Então, por exemplo, você passou por uma situação conflitante, onde tinha um cheiro envolvido, tinha água sanitária envolvida. Você entrou numa briga com seu marido, com a sua esposa, e deu, sabe? E ali tinha água sanitária envolvida. Então, toda vez que você entra em contato, depois que passou a situação, toda vez que você entra em contato com a água sanitária, você tem alergia, rinite,
Porque é algo que aconteceu, não cheirou bem e a água sanitária estava envolvida ali no ambiente. Então, o corpo, quando você entra em contato com a água sanitária, ele entende que aquilo ali é perigoso para você. Então, ele começa a te dar rinite. Temperatura, ar-condicionado, ou está quente demais, ou está frio demais, mesma coisa. Você teve um conflito que te pegou de surpresa e tinha uma situação de frio ou quente envolvida. Mesma coisa, textura, alguma roupa, alguma coisa nesse sentido pode estar envolvida. O que você vê, o que você ouve, problemas no ouvido direito, é algo que você ouviu e não queria ouvir. Ouvido esquerdo é algo que você queria muito ouvir e não conseguiu ouvir. Para de rir. É o que eu estou pensando aqui. Eu estou salvação. Não tem salvação? Eu tive salvação, como é que você não tem? Então, ó, o que você come? Lembra lá do acidente que eu mostrei no início? Lembra? Vamos supor que você está ali atrás daquele carro comendo um hambúrguer. E aí acontece o acidente. Você não se machucou, tudo bem, tranquilo, mas foi um susto muito grande para você. Tempos depois você vai comer um hambúrguer de novo e aí começa a passar mal. Por quê? Será? Aí você descobre que você tem intolerância ao glúten. Mesma coisa leite. De repente você está tomando café e tem um estresse com alguém que te pega de surpresa. Carapuça? Não trouxe não, dessa vez não trouxe não. Então, às vezes você está tomando um café com leite e aí você tem um estresse com alguém, te pega de surpresa, te aborrece bastante isso, te tira do eixo. E aí, tempos depois, você começa a fazer uso de novo do leite, começa a ter problema de intolerância à lactose. Ah, Soraya, mas como é que criança tem intolerância à lactose? Essa criança ela pode ter um problema, pode ter tido um problema no parto com a mãe, pode ter sido separada da mãe no parto, por exemplo, ou a mãe durante a gravidez pode ter tido um estresse que envolveu o leite. Tá? Isso é uma das possibilidades. Ok? Aí, conflitos da coluna, desvalorização moral e intelectual, conflito de submissão com impotência. O que é isso? Cervical e dorsal. A pessoa que tem problemas na cervical e pessoas que têm uma cifose muito acentuada também, muita dor na coluna, nessa área da cifose dorsal. Problemas onde precisou se submeter, abaixar aquela cabeça para algo que não teve a capacidade de se impor. Se sentiu incapaz, então teve que se submeter. O Dr. Hammer estudou muito a evolução dos animais, né? Então, por exemplo, naquela matilha de lobos, tinha o lobo alfa e aquele outro lobo beta. Esse lobo beta queria ser o alfa, então ele precisava subjugar o outro. Como que ele subjuga? Ele cresce para cima dele, o outro vai abaixando. Vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando até ficar lá embaixo. É assim com a gente. Tá? É igualzinho. Desvalorização e o senso de dever se apresentar com a cabeça para baixo. Ter que abaixar a cabeça. Desculpa, deixa eu tomar água. Você ter que baixar a cabeça, se sentir humilhado perante uma situação de trabalho, você tem que abaixar a cabeça do seu chefe, você está certo e você teve que abaixar a cabeça. E não foi uma, nem duas, nem três, foi um monte de vezes que você teve que fazer isso, pode gerar um problema. Desvalorização num contexto de contrariedade indigesta, está mais na altura aqui da região do estômago. Nessa região aqui, pode ter um problema também, em função disso, tá? Por uma contrariedade indigesta, você pode ter um problema lá atrás. Por quê? São conflitos conjugados. Tem um conflito de mesoderma novo, que é desvalorização, com o conflito de estômago ali, né? Contrariedade digesta, que é o contexto vital. Algo aconteceu que
por exemplo, perder um cargo para uma outra pessoa, você competindo por um cargo numa empresa com outra pessoa. Isso já aconteceu com um paciente meu. Ele, esperando ser promovido, outra pessoa com menos tempo de trabalho dele foi promovida em função de QIs, né, que tinha. E aí ele se sentiu, ele teve essa contrariedade indigesta, começou a ter problema de estômago, úlcera, e problema na T1, na T12, na última vértebra torácica. Ele começou a ter problema de degeneração da vértebra. Olha só que louco isso, né? E aí a gente teve que buscar isso. Abandono, rejeição do clã, aí já está mais ligado à estrutura da lombar, quando você se sente rejeitada pela família, tá? Pode ter problemas na lombar. Fadiga está ligada à região da suprarrenal ali, dos rins. E a gente também tem, na questão das nossas raízes, né, genealógicas aí, as desarmonias familiares, a constelação familiar, ela explica muito isso, né? As leis do amor. Fibromialgia são conflitos emocionais relacionados, abandono, você querer abraçar o mundo com braço, com perna, com tudo, querer dar conta de tudo, querer controlar tudo, controlar aquilo que você não tem controle. Então, são várias coisas, né? Obrigações familiares, você tem que tomar conta da sua vida e do outro, obrigatoriamente você tomar as rédeas da vida do outro. Então você está trazendo para você situações, né? As pessoas ficam na própria doença porque elas acham que não são capazes de fazer nada. Então elas se afundam ali. Se afundam. Por isso que tem muito processo depressivo em quem tem fibromialgia. Porque aqui a gente está com dois conflitos envolvidos, né? Um conflito relacionado à parte comportamental e física, tá? Então, quem tem fibromialgia, isso, pergunte o que na sua vida você quer fazer muito e não está conseguindo, tá? E tem a visão sistêmica da fibromialgia, que aí tem uma relação muito forte com o abandono, que pode ser dessa vida, de vidas passadas, tá? Isso tudo, esse estudo todo, eu também olho as vidas passadas também, para poder entender o que está acontecendo. Olho muito a árvore do paciente para poder entender essas amarras aí familiares inconscientes na vida da pessoa, porque ela pode estar tomando para ela algo que não é dela, por repetição de padrão familiar, tá? E aí, gente, tem algum... Fala. Olha as IT, incapacidade, desvalorização, autodesvalorização. Tem todos esses sentimentos envolvidos. E aí tem que buscar na sua história de vida qual dos lados que você tem isso, para que vai me dar mais informação específica aí sobre o que é. Entendeu? Eu trouxe aí alguns depoimentos de alguns pacientes meus que eu trato com esse método que eu criei. Essa primeira ali é uma úlcera gástrica, que a história dela foi o seguinte: o filho sofreu um acidente, e em dezembro o filho sofreu um acidente, e ela descobriu no hospital que o filho estava com tumor cerebral. E isso foi em dezembro. Quando foi em janeiro ela descobriu uma úlcera. Eu atendi ela em final de janeiro. A gente fez todo o processo, entendendo por que ela tinha desenvolvido aquela úlcera. 15 dias depois ela foi fazer a endoscopia e o médico disse que ela praticamente não tinha mais nada. E não tem mais nada até hoje. Isso aí tem 3 anos também que a gente fez esse trabalho. Aqui dor no quadril, era uma paciente minha também, que eu tratava ela dentro da fisioterapia. Enquanto eu não tinha esse estudo, eu tratava do jeito que eu sabia, né? E aí, quando eu fiz o trabalho com ela, que a gente entendeu o porquê dessas dores, também não teve mais, tá? Isso tudo aí são situações como exceção. Lógico que não é com todo mundo, tá? Enxaqueca, essa aí foi muito interessante, enxaqueca desde criança. A gente conseguiu entender o porquê,
trabalhamos isso, eu receitei homeopatia floral para ela, não tomou nenhum deles, porque ela falou que não sentiu mais nada. Então, assim, também muito legal esse relato dela. E esse de infecção urinária. A infecção urinária, ela tem a ver com demarcação de território. Está lá no ectoderma, que é o último tecido que eu expliquei para vocês, que é o tecido relacionado a relacionamento. É contato, separação, desejada ou não. Do que eu demarcar o território, o cachorro não faz o xixi para demarcar o território dele, a gente também é assim, tá? Então, a gente, para demarcar o nosso território, a gente precisa realmente fazer o xixi. E aí vem a infecção urinária no intuito de que eu não consigo demarcar o meu território. Então, tem homens e mulheres que têm infecção urinária aí de repetição. Por quê? Está o tempo inteiro tentando demarcar o território e não consegue. Está o tempo inteiro tentando sair de uma relação tóxica e não consegue. Tá? Então tem a ver com isso. E essa menina tinha a ver com isso. Então a verdadeira cura, ela vai muito além, né, da simples eliminação dos sintomas físicos. Para a gente realmente transformar, né, a nossa saúde, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa fazer uma reforma íntima. A gente tem que parar de ficar jogando os nossos problemas, as nossas situações, as nossas tretas para debaixo do tapete. E começar a olhar para isso de frente, com coragem. Tá? Então, a autocura é um caminho de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. O problema que está com você não é o outro que causou. Você permitiu aquilo ali. Então, por que você permitiu aquilo ali? Se aconteceu com você, você foi permissiva, você foi permissivo. Então, por que aconteceu isso? Tá? Então, a nossa saúde é um reflexo direto do nosso estado emocional e energético. E, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tem algum tempo aí ou não? Não. Acabou o seu tempo. Sim. Então, tá bom. Uma próxima vez, se eu puder vir aqui, se for convidada, eu vou adorar. Posso falar mais sobre outras coisas para vocês dentro desse tema. Tá bom? Obrigada. Nesse momento agora, a gente vai se preparar para a nossa prece final hoje completa. Bom, meus irmãos, nós terminamos de receber informações sobre a importância de cuidarmos do nosso emocional, porque todas as nossas emoções influenciam no nosso corpo físico. Então, evitemos todas as emoções negativas, saibamos lidar com elas, tentando, na verdade, fazer o que a gente chama de reforma íntima dentro do espiritismo, para que nós possamos ser espíritos mais saudáveis, mais leves, menos problemáticos, né? Menos cheios de problemas de saúde física, né? Uma vez que isso é reflexo nosso emocional e, consequentemente, ligado aí ao nosso espiritual. Vamos agradecer por essa noite, né, por estarmos juntos, por termos momentos de reflexão e pedirmos a Jesus, nosso amigo, nosso irmão, a Deus, nosso Pai, e toda a equipe espiritual que protege esta casa, que abençoe a nossa família, os nossos lares, a nossa caminhada, que nos incluam sempre e nos tragam sempre esperança de um mundo melhor. Que assim seja, graças a Deus. E lembrar, deixa aí que o Juliano está pedindo para lembrar, e eu tenho que falar, vocês todos, gente, devem participar do YouTube do Jael. Se inscrevam, curtam, comentem, mesmo as palestras que nós tenhamos assistido aqui, para que a gente dê visibilidade ao Jael. Né? Há pessoas, há grupos que vivem do YouTube, né? Das curtidas, dos comentários, né? A gente sabe dos algoritmos, né? Enfim, a gente entende um pouquinho, pelo menos, disso. Então, todas as palestras nossas são colocadas no YouTube, no Instagram, temos chamadas no Instagram. Então,
procurem lá no Facebook, que também tem o nosso. E a Rádio Comunidade. Todo domingo, às 3 da tarde, tá, as palestras da semana são reprisadas. Tá, 104.9 FM, Rádio Comunidade Friburgo. Tá? Quem quiser assistir, ouvir, perdão, assiste pelo YouTube, pode ouvir em áudio também via rádio. Tá? Então, às vezes, pessoas que não podem acompanhar pelo YouTube, né, porque não tem internet, quase sempre tem acesso à rádio. Então, divulguem porque a gente tem a Rádio Friburgo trazendo para nós essa informação.